Rota do Turismo apresenta Fala Mulher. Aqui tem turismo, cultura, sabor e tradição. Apoio cultural Rotary Clube de Ribeirão Preto, Califórnia. Associação de Comunicação do Turismo Brasileiro. Contour Sertãozinho e Grupo Mulheres do Brasil. Fique ligado na próxima atração. Olá! Hoje a Rota do Turismo tem a grata satisfação de conversar com Patrícia Moraes, ela que é da Olapet, uma empresa que trabalha com consultorias para o pet friendly e que eu tive a grata satisfação de conhecê-la através do Contour, porque Sertãozinho está se transformando numa cidade pet friendly. Agora, Patrícia, uma cidade, para ser pet friendly, ela basta colocar um selo na parede ou tem muitas responsabilidades por trás? Uma boa pergunta, Adriana, que a gente vai esclarecer então hoje. Primeiramente, queria agradecer a você, né? Um prazer participar aqui da Rota do Turismo, né? Um prazer também estar participando desse projeto para Sertãozinho. E quando a gente pensa em ser pet friendly, muitas vezes a gente acha que é só colocar um potinho, né, de água ou de comidinha gostosa ali para o pet e que nós já somos pet friendly. Porém, hoje em dia, a gente tem que pensar que o pet, até mesmo porque o Brasil é um dos países, né, mais pet friendly do mundo, porque a gente tem um mercado pet bastante impulsionado aqui no país e é um dos maiores mercados pet do mundo, o Brasil. Então, a gente tem os brasileiros hoje como um povo apaixonado por pets e que considera o seu cachorrinho, o seu gato e até mesmo às vezes um pet exótico que a gente fala, né, seja uma calopsita, enfim, também são considerados como membro da família. E a partir disso, Adriana, é importantíssimo que as pessoas procurem se profissionalizar com os seus negócios, olhando para esse mercado até mesmo como uma boa oportunidade de negócio. Então, a Sertãozinho, né, está tendo a oportunidade, buscando, né, esse destaque como um destino pet friendly. É muito bacana essa iniciativa para que o trade turístico olhe para o segmento pet friendly de uma forma profissional, né? E isso envolve, como você falou, muitos detalhes, né? Porque é um membro da família, muitas vezes o pet é considerado como um filho, então a gente precisa se profissionalizar para proteger o pet, para proteger todos os envolvidos nesse projeto. Né? Eu costumo dizer que a segurança, o bem-estar, eles são fundamentais em qualquer projeto pet friendly. Agora, para quem não conhece Patrícia Moraes, quem é você? Bom, a Patrícia Moraes, eu sou veterinária, né? Eu tenho formação veterinária e também na área administrativa. Então, a gente acabou buscando essa profissionalização, né? Fazendo diversos cursos voltados para o segmento de consultoria, justamente para prestar de uma forma, como eu falei, né? Mostrar esse profissionalismo quando a gente pensa em consultoria pet friendly. Então, realmente sou uma apaixonada por animais, né? Desde criança, fui para a veterinária, da veterinária fui para a área administrativa e a Olapet, realmente, a gente costuma falar que o core da Olapet é destacar os benefícios dos pets na vida das pessoas, Adriana. Então, assim, Quais hoje, são esses benefícios, Patrícia? quais são? Sim, uma Então, assim, apaixonada por pets te fazendo essa pergunta, mas tudo bem, vamos lá. olha que perfeito, né? Assim, Adriana, se eu for falar dos benefícios, envolve diversos segmentos da economia nacional, né? Se a gente for pensar no segmento corporativo, hoje nós temos diversos estudos que comprovam os benefícios do PET no ambiente de trabalho.
né? Seja melhorando o relacionamento interpessoal dentro das empresas, minimizando o estresse. Então, a gente consegue dividir por segmentos. No turismo, a gente justamente vê esse impulsionamento porque as pessoas querem viajar com os seus pets. As pessoas não querem mais deixar o pet na creche, ou com o vizinho, ou com o pai. Não, elas querem curtir o pet. Então, elas querem viajar para uma pousada pet friendly, ir no restaurante pet friendly, querem fazer a trilha com o pet, e o pet gosta, lógico, né? Sempre pensando na saúde e no bem-estar dele. Mas as pessoas incluíram o pet nas suas atividades. Quando a gente pensa né, no segmento, por exemplo, de hospitais humanos, né? Hoje você vê diversos médicos e hospitais abrindo as portas para muitas vezes um pet poder visitar o seu tutor que está internado. Isso faz bem para o pet, faz bem para a melhora clínica, né, do paciente que está sobre a internação. Então, aqui é o barulhinho da minha cachorrinha raspando o chão, gente. Ela está raspando para deitar aqui perto. Se Não for sei igual se a minha, tá raspando porque quer vir pro colo. ela quer ficar perto, ela está aqui raspando para poder deitar, Adriana. E aí, então a gente consegue hoje, né? Por exemplo, quando a gente pensa no varejo, né? Hoje, a maioria dos shoppings no Brasil inteiro são pet friendly. Você vê as pessoas passeando com seus pets no shopping. Por quê? Porque elas querem a companhia do pet, querem levar o pet para passear junto com elas. Então, assim, são benefícios realmente vários nos diversos segmentos, né? Muitos deles com estudos comprovados, principalmente fora do Brasil, né? Quando a gente estruturou o LAPET, muitos trabalhos que a gente trouxe para estruturar o LAPET, muitos são americanos mesmo, né? Porque no exterior isso é muito já divulgado há bastante tempo, esses estudos e comprovações científicas até para a E saúde. pós-pandemia, e pós-pandemia, nós percebemos que um do alicerce emocional do ser humano foi o pet friendly, os seus animaizinhos de estimação. E aí, quando voltamos à rotina, eu acredito que houve um sofrimento recíproco, porque o animalzinho acostumou com o seu tutor em casa e, ao mesmo tempo, o tutor lá preocupado com ele, que ficou sozinho novamente. Para a saúde emocional, ter um animal de estimação faz diferença? Faz diferença. E até acho que falando dos benefícios, né, que você perguntou, continuando, a gente pode falar tanto dos benefícios, né, no psicoemocional, quanto os benefícios físicos, porque muitas pessoas hoje, né, acabam tendo um pet e vão para a rua, vão passear, vão se exercitar porque vai passear com o pet. Então existem trabalhos falando de pessoas que têm melhora da pressão arterial, melhora da obesidade, né? Porque as pessoas com o PET elas saem do sedentarismo, acaba sendo um estímulo. Então tem estudos sobre isso também, Adriana, muito interessante. E também no psicoemocional, porque querendo ou não, o PET ele acaba trazendo aquela sensação de bem-estar, a sensação de alegria, né? Então muitas vezes relacionado a não ter aquela cobrança que muitas vezes a pessoa pode estar tendo alguma pressão, e então diversos médicos, até mesmo voltados para a questão de psiquiatria, psicólogos, terapeutas, né, sabem de estudos também que comprovam os benefícios do PET para essas pessoas. Então Patrícia, você vai estar fazendo um treinamento com os nossos empresários, donos de bares, restaurantes, pousadas, hotéis e tudo mais. Porque existem dois mercados. Aqueles que amam os seus animais de estimação e querem levá-los para todos os lugares, mas aquelas pessoas que não gostam. Como fazer um estabelecimento pet friendly separando esses dois públicos? perfeito, Adriana. É um ponto que até eu gosto bastante de comentar. Nos treinamentos eu costumo falar, né? A gente tem que, quando a gente cria um projeto pet friendly para uma empresa, a gente tem que pensar nos pets, a gente tem que pensar nos colaboradores daquela empresa, na equipe daquela empresa, e tem que pensar nos clientes. E a gente tem que lembrar que tem clientes e colaboradores que têm afinidade por pet, a maioria, sem dúvida, mas tem aqueles que não têm afinidade.
seja por medo, seja por trauma, né? Ou porque não gosta. É um direito da pessoa também não gostar, né? Pode ter, enfim, nojo, não importa. A Pode gente não tem, gostar, mas não maltrate, né, Patrícia? sim, sem dúvida, até porque hoje em dia maltratos contra os animais, isso já é considerado crime, né? Perfeito. Então, não gostar, mas respeitar. Por isso que no projeto, Adriana, a gente tem que colaborar, contribuir com esses gestores da iniciativa privada, seja da hotelaria, da gastronomia, varejo, lazer, né, que fazem passeios com os pets também. A gente tem que contribuir no sentido dessa profissionalização, sabendo como você distinguir o público que não gosta de pet e como que ele pode ser respeitado. Então, por exemplo, se eu sou um hotel, será que vale a pena na minha área de café da manhã, se eu tenho espaço para isso, eu tenho um espaço onde eu vou aceitar os clientes, os hóspedes com os seus pets, e uma área para os clientes que não têm os pets? E eu te falo que muitas vezes, não é raro, Adriana, os clientes que não têm os pets, eles quererem ficar na área pet friendly, porque eles gostam de pet, né? Então, isso é bastante interessante também. Mas muitas vezes a gente vai contribuir nesse sentido, né, de você sempre buscar uma alternativa para respeitar o público que não gosta de pet. Ou, se você quer surfar, vamos dizer, nessa onda do turismo pet friendly, que realmente vem avançando a cada ano, não, eu quero, é uma opção minha como gestora. Eu posso ser uma pousada 100% pet friendly e quem não gosta de pet vai encontrar outros estabelecimentos que não tem pet, enfim, e eu vou deixar isso claro para a minha equipe e orientar os clientes que procurarem aquele estabelecimento. Não, nós somos 100% pet friendly. Se o senhor não gosta de pet, talvez aqui não seja o lugar mais adequado, o senhor vai encontrar, e às vezes até indicar alguns estabelecimentos, né? Ter essa informação, porque é delicado até para o cliente que não gosta de pet. Olha, a gente tem algumas indicações para o senhor, etc. e tal. E quais as responsabilidades, Patrícia, do turista que leva o seu pet friendly nos passeios? Por exemplo, ele leva, mas aí ele cata o cachorrinho e deixa preso dentro do hotel. Isso pode? Então, a gente sempre procura orientar no sentido, assim, poder, Adriana, pode, porque o tutor ele é responsável pelo seu pet, né? A gente procura estimular os próprios estabelecimentos a orientarem seus clientes, né? Então, o pet ele não está indo viajar para ele ficar o dia inteiro preso na acomodação do hotel, né? Isso é uma judiação. Então, se vai viajar com o pet, a ideia é procurar passear com o seu pet. Agora, às vezes, não é raro, por exemplo, também, aquela pousada, ela é pequena, ela está crescendo ainda. A gente tem que estimular esse empresário, que é pequeno empresário. Então, às vezes, ele ainda não teve a oportunidade de ter um espaço do café da manhã com o pet. E, às vezes, o cliente dele, o hóspede, vai ter que tomar o café da manhã e deixar o pet no quarto. Para isso, é fundamental, quando eu falo do termo de responsabilidade para a hotelaria, eu costumo falar que é 50% de uma boa política pet friendly, é o termo, né? Por quê? Porque ali você orienta o seu hóspede. Então, poder ficar na acomodação sozinho por pouco tempo, lógico, pode, desde que as pessoas da recepção estejam orientadas a contactar o tutor. Agora, realmente, levar o pet para viajar, para ir para um hotel, para uma pousada, para ficar o dia inteiro sozinho, às vezes é preferível uma creche ou alguém que vai cuidar dele e ficar com ele, né, durante essas férias, vamos dizer. Eu falo muito, Patrícia, que turismo é geração de emprego e renda. Essa é uma fala da Rota do Turismo. E surge uma oportunidade de geração de emprego e renda. Mesmo as pequenas pousadas, com certeza, eles têm os monitores que cuidam das crianças para os pais terem mais liberdade enquanto está. Então, a criança brinca num espaço kids e os pais vão passear, outra coisa.
Que tal, então, nós termos monitores para cuidar dos nossos pets? Porque quando você leva um pet para passear, ele é aquele pet que é amável, não é aquele, né, o pitbull da vida. Apesar que meu poodle é pequenininho, ele é meio pitbullzinho. Às vezes os pequenininhos são piores do que os grandes, né? Nem fala. Mas aí existe essa opção dos próprios hotéis ou os próprios restaurantes criar um espaço com algumas pessoas cuidando desses pets, dando um pouquinho mais de qualidade de vida para os próprios animais, ou não. Isso você indica nos seus treinamentos? Perfeito, Adriana, uma ótima pergunta. O que que acontece? Se é um hotel grande, ele realmente tem espaço kids, ele está pensando em fazer um espaço pet, né? Então, poxa, um lugar para os pets brincarem, cercado, né, isolado, para que justamente a gente não tenha acidentes, porque quando a gente pensa em monitoria, e é uma opção sim para geração de emprego e renda, e até mesmo atrair novos clientes, fidelizar novos clientes. Muitas vezes são famílias que vão com crianças e com pet. Então, o pai, por exemplo, e a mãe querem deixar a criança, brincar com a criança no espaço kids, alguma coisa, ou os pais querem fazer algo diferente, por que não realmente deixar o pet no espaço pet com monitores, né, adequados? Então tem adestradores, monitores, aí o hotel ele vai conseguir buscar na sua própria região, na cidade e na região, profissionais para isso. Muitas vezes pode ser só aos finais de semana, e é uma opção de você oferecer esse serviço para o cliente. Então, é bastante interessante também para alguns hotéis que têm uma estrutura maior, optar por ter o seu espaço pet com monitoria, sim. Ou criar parcerias com quem tem esse espaço, né? São Então, soluções. Bom, também. como conheci a Patrícia? Como presidente do Contur, quando nós começamos a trabalhar, e todo mundo sabe que a Adriana é apaixonada por animal, logo que eu fui para a presidência, nós colocamos o assunto pet friendly e vem trabalhando em cima disso. Os conselheiros aprovaram a ideia, porque eles perceberam que é um novo nicho do mercado, e a Patrícia ela passou a mostrar para a gente a importância, ela está criando um selo, e tudo isso está sendo bem acompanhado de perto pelo Contour de Sertãozinho. E agora ela vai partir para a parte dos treinamentos. Já existe uma data para esses treinamentos e como os empresários podem estar entrando em contato? Então, Adriana, agora sim eu venho até a justamente fazer um apelo para você, né, que já está nos ajudando, e também a todos os membros do Contur, né, para que a gente possa convidar os gestores, os líderes, né, dos estabelecimentos privados de Sertãozinho, do segmento de hotelaria, gastronomia, varejo, né, de lazer, então assim, pontos turísticos, passeios que a gente possa incluir o pet, para que a gente encontre uma data que seja boa para todos, ou pelo menos para a maioria. Eu estarei à disposição para que a gente possa encontrar a data perfeita para esse treinamento. A ideia é a gente tentar fazer em maio, mais ou menos, abril ou maio. Então, até acredito que a gente vai poder conversar aí num futuro próximo com os membros do Contur também para apresentar o projeto. E vai ser muito importante essa mobilização para que a gente possa passar essa capacitação para todo o trade turístico de Sertãozinho e que isso possa ser proveitoso para a cidade toda, para a região, né, atraindo novos turistas que gostam de roteiros pet friendly e mostrar que Sertãozinho, então, é um destino pet friendly, que gosta de receber os pets, recebe com profissionalismo, com carinho, vai ser muito bacana. Eu realmente tenho bastante curiosidade, né, para ver como que vai ser essa reunião, né, essa capacitação, e vai ser bastante interessante e bacana para todos. Bom, você já contou um pouquinho quais são as responsabilidades dos empresários, mas qual a responsabilidade do gestor público?
Explico. Nós que temos tutores, nós que temos os nossos animais, a gente tem a responsabilidade, na hora que estar passeando com o cachorro, levar o saquinho para pegar, né, as fezes desse animal e tudo mais, e cuidados necessários. Mas eu vou te contar uma experiência que eu tive. Eu saio com os meus cachorros, são três. E a Ah, gente até leva o saquinho para recolher esse lixo. Muitas vezes não tem espaço, lixo para você colocar, teria que ter, eu acredito. E outra coisa, às vezes você cata a caca do teu animalzinho, mas tem um animal de rua que vai, você não vai ficar pegando dos outros, né? sim. Qual seria esse critério que o gestor público tem que começar a analisar e tomar cuidado? Então, um outro agradecimento que eu tenho que fazer é a confiança que a Secretaria de Turismo, né, e a Prefeitura de Sertãozinho eh, realmente colocou, né, na Olapet e em mim também, para que a gente possa fazer esse trabalho junto à gestão pública. E a ideia, Adriana, é que a gente possa criar um conteúdo de comunicação para os pontos turísticos, falando que o pet ali é bem-vindo e quais são as sugestões e normas para aquele espaço, né? Então, justamente a responsabilidade de você recolher, né, os dejetos do seu animalzinho, né, mantê-lo preso à guia, não deixar ele solto. Então, a gente vai criar um conteúdo de comunicação bastante interessante, de forma a educar também, tanto os moradores, a sociedade de Sertãozinho e também os turistas que vão visitar a cidade. Essa é a ideia, né? E, logicamente, junto a essa comunicação, a gente também colocar estrutura, comunicar de que ali tem as lixeiras, recolheu, né? A gente ainda está decidindo se vai ter esse kit PET para cada ponto turístico, a gente ainda vai discutir esses pontos, né? Então, será que vai ter ali o saquinho catacaca, ou de repente a cidade vai buscar parcerias para oferecer esse saquinho para a população e para os turistas, mas de qualquer forma a gente vai trazer a orientação, a conscientização, porque eu sempre falo, a gente vai profissionalizar a iniciativa privada e até mesmo a gestão pública, mas sempre, em qualquer projeto, quem é responsável pelo seu pet é o tutor, é o visitante, é o morador da cidade. E a caca do cachorro que é de rua? Então, Como fazemos? a gente vai justamente nesse trabalho de conscientização, né? Para que as pessoas recolham os dejetos do seu animal. Então, o morador que costuma passear com o seu pet, que ele vai numa praça pública, né? Ele vai estar vendo ali alguma comunicação de que ele pode recolher os dejetos do seu animalzinho. Então, aos poucos, as pessoas vai um passando para o outro, né? E acho que as pessoas vão se conscientizando. Tem que ter um trabalho de conscientização, muitas vezes também até mesmo insights da gestão pública, através, por exemplo, né, da rota do turismo também. Então, são trabalhos que vocês podem trazer para a sociedade de Sertãozinho. Então, acho que a prefeitura pode também contribuir no sentido das praças, de colocar essa comunicação para que as pessoas possam realmente se educar e não deixar os dejetos do seu animalzinho na rua, porque é bastante desagradável, né? Às vezes a gente até compreende, às vezes é um senhorzinho, uma senhorinha muito, né, assim, debilitado, né, realmente deficiente, não vai conseguir abaixar. Nesses casos a gente, olha, já teve cenas que eu vi, assim, eu estava no carro e realmente eu vi, né, passei, eu falei, olha só, né, é uma situação onde você vê que é difícil a pessoa com andador saindo para passear com o seu pet, às vezes é uma pessoa que mora sozinha, a gente não sabe, né? E aí fica difícil você julgar essas situações assim. Mas são situações bem pontuais, né, Adriana? Agora, uma dúvida que eu tenho. É. Na calçada, na praça, tudo bem. Agora, e quando o animalzinho escolhe a grama do jardim, das praças públicas, tem aquele cartazinho, não pise na grama. Ali você
obrigada a recolher a caca ou não? Ali é um adubo orgânico. Não, ali recolhe a caca também. Sim, eu acho que mesmo na grama vai pisar rapidamente para justamente recolher, né, a caca, os dejetos. Eu acho que deve ser limpo, sim. Ninguém gosta de. Agora, lógico que tem também os cachorros, né, que são de rua, e aí fica difícil controlar, porque acaba, às vezes, eles mesmos fazendo. Então, tem cidades que tem mais, tem cidades que tem menos, tem um controle populacional, né, de cães e gatos na rua, que aí, lógico que vai ter menos, mas aí fica difícil controlar pela população, né? Eventualmente também vai acontecer essas situações, Aí infelizmente. a gente olha, é adubo orgânico. É isso, justamente. Então, Ah, Patrícia, mais alguma informação que você gostaria de estar colocando ao nosso público? olha, Adriana, eu acho que a gente abordou as diversas pautas que envolvem a consultoria Pet Friendly para uma cidade. Então, assim, eu gostaria muito de agradecer o seu convite, né, da Rota do Turismo para participar aqui dessa entrevista e me colocar à disposição. Tenho certeza que vai ser um projeto bastante bacana para a cidade de Sertãozinho e que logo a gente vai começar a ter esse destaque aí de Sertãozinho como um destino pet friendly, né? Vai ser muito bacana. Para sermos considerados pet friendly, em quanto tempo de projeto? Então, inicialmente a gente estruturou mais ou menos 10 meses de projeto, né? Fazendo as visitas técnicas, buscando um diagnóstico de como é a cidade hoje em relação aos pets, né? Fazendo visitas nos principais pontos turísticos, e aí agora estruturando, fizemos um planejamento desse projeto e agora a gente vai começar a fase de implantação, de implementação mesmo de todas as ações que a gente vem discutindo. Então, acredito que vai ter bastante coisa bacana, vai ter coisas novas aí para alguns pontos turísticos, e é para isso que a gente está trabalhando. Mas já na fase final, então. Vamos dizer que a gente ainda não está na fase final, estamos caminhando, ainda vão alguns meses de projeto, né? A capacitação, acredito que daqui uns 2 meses a gente já vai estar, vamos fazer presencial, vamos até Sertãozinho para conversar com esses gestores, e depois a gente vai para uma fase de monitoramento, para a gente ver como é que está, se tem alguns ajustes a serem feitos, então vamos ficar à disposição para justamente a gente ver como que o projeto vai andar e se precisa de alguns ajustes também. Perfeito. Patrícia, agradeço demais o teu tempo, a sua disponibilidade. Sei que a agenda é bem apertada e coloco a Rota do Turismo sempre à sua disposição. Adriana, eu que agradeço, viu? Obrigada, conta comigo, contem com a Lopete e a gente vai se falando então nesse projeto maravilhoso. Uma excelente semana para você e para todos. Foi um prazer Obrigada. participar. Obrigada, Pra- tchau, tchau. Bom Prazer é meu. Tchau, tchau. A Rota do Turismo nasceu para você, mulher, que ama viajar e descobrir o turismo regional brasileiro. Também é um canal de comunicação para as mulheres unidas, aquelas que sentem prazer em ver o sucesso de outras mulheres. Tenha todas as notícias na palma da sua mão. E se você quiser mostrar o seu negócio, saiba que aqui é o local perfeito para você. Rota do Turismo. Aqui você atrai mais pessoas para o seu negócio. Rota do Turismo, o canal de comunicação do turista conectado.